Salve Maria. Eu não sei se vocês às vezes se sentem cansados de ver o mundo meio de cabeça para baixo, né? Cansados, espantados, algumas vezes um pouco desesperançosos. A gente vê tantas crises, né, na política, na família, crise em todos os âmbitos, crise dentro da Santa Igreja, crise financeira, crise afetiva nas famílias, tantas crises. E diante dessas crises nós podemos desanimar. É normal que venha o desânimo, a falta de esperança. É normal, mas nós não podemos deixar que isso aconteça. Porque quando a gente espera no Senhor, que fala em Romanos 5, né? Que a esperança não decepciona. E é no Senhor que nós esperamos. Nós vivemos... Bem-vinda, Joana. Nós vivemos em um tempo onde o óbvio, onde falar que a grama é verde precisa ser repetido continuamente. Infelizmente, hoje o que se repete é a mentira. A grande mídia, e não só a grande mídia, né? Vários outros meios se tornam propagadores da mentira. Hoje é um absurdo dizer que um homem é homem, que mulher é mulher. É um absurdo dizer que a pessoa casa e tem que ser aberto à vida, tem que ter muitos filhos. É um absurdo dizer que é possível ser santo em uma vida celibatária, em uma vida religiosa, como sacerdote. É um absurdo dizer que nós devemos buscar os sacramentos, confessar com frequência, confessar bem, comungar bem, ter uma vida de oração. É um absurdo para o mundo de hoje nós dizermos e vivermos a prática da penitência. O mundo se espanta com um pouco de virtude. E o mundo quer assassinar, matar aqueles que buscam a vida virtuosa. Matar moralmente, matar no sentido de levar essa pessoa ao esquecimento, né? Hoje qualquer pessoa que fale coisas reais, sem mimimi, sem politicamente correto, essa pessoa é tida como agressiva, como alguém que tem o discurso do ódio, como alguém que é incompreensível, como alguém que é sem caridade. O relativismo vai prevalecendo nas relações. Essa é a sua verdade, essa é a minha verdade, então não existe uma verdade absoluta. É os ismos, né? O relativismo, o consumismo, o hedonismo, o prazer pelo prazer e tantos outros ismos. Romanos 5, versículo 3 fala: E não somente nesta esperança, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a prova a esperança, e a esperança não traz engano, porque a caridade de Deus está derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, a nossa esperança é no Senhor, é a virtude da esperança. Às vezes a gente fica meio confuso, né? Puxa vida, no Brasil e em tantos países parece que prevalece o mal,
Parece que o mal sempre vence. Parece que a mentira, a desordem compensa, é aplaudido. E, infelizmente, é esse o panorama que nós vivemos. E se nós não clamarmos a Deus todo dia, a graça de uma vida nova, mas também a graça de permanecer até o fim, a gente pode desanimar. Totalmente, né? A palavra desânimo quer dizer uma alma fraca, uma alma que não é forte, não é fortalecida. E eu me pergunto, nós que... Bem-vinda, Joana, bem-vindo também o Lucas. Nós que muitas vezes sequer conseguimos aguentar um calor sem reclamar, aguentar um barulho, um imprevisto sem reclamar. Será que nós estamos preparados para o tempo do martírio? E eu falo martírio de sangue, derramar o nosso sangue. A gente não tem essa garantia se vai ter força suficiente se vier um desafio tremendo desse para nós, né? Uma provação como essa. Mas é preciso a gente viver o martírio diário. Porque se a gente pensa um dia viver e estar pronto para o martírio de sangue, a gente precisa viver o nosso martírio diário, renunciar à nossa vontade, lutar com todas as nossas forças contra o pecado, contra os vícios. É preciso combater, nós somos combatentes. Nós não somos pessoas frouxas, acomodadas, não. Devemos ser soldados valorosos que combatem. E o maior combate é contra nós mesmos. Ah, você é uma pessoa ressentida, cheia de mágoa. Então, deixe Deus vencer em ti. Você é uma pessoa preguiçosa, tem preguiça de ler a Bíblia, de rezar com a palavra, de rezar o texto, de meditar. Vá deixando que a graça de Deus vá vencendo. Mas nós precisamos cooperar com a graça, nós precisamos fazer um esforço também. Não é só o nosso esforço, mas é preciso fazer também esforço. Porque senão, meus irmãos, a gente vai se acostumar a ter uma vida de cadáver, de zumbi, e acreditar em tudo o que disserem. Às vezes, nós escutamos falar tanta bobagem, né? Acerca da política, acerca da economia, acerca da saúde, acerca da ciência. E a gente acredita em todo mundo porque falta em nós essa busca sincera pela verdade. E às vezes a gente acaba se comportando como papagaio, né? O que nos instrui muitas vezes não tem sido a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, o magistério da igreja, os escritos dos santos, a tradição, o Espírito Santo que mora em nós, a Santíssima Trindade que habita em nós. Muitas vezes não. O que tem nos conduzido é os nossos afetos. O mundo hoje vive refém dos afetos. Eu sinto vontade de rezar, eu rezo. Eu não sinto vontade, eu não rezo. Eu sinto vontade, eu me apaixonei por alguém, então eu namoro com ela, continuo apaixonado, aí noivo e caso. Passou a paixão, eu deixo a minha esposa, não quero mais porque o sentimento acabou. Então as pessoas hoje são reféns daquilo que sentem. Ah, eu sinto uma atração pela pessoa do mesmo sexo. Então, porque eu sinto, eu tenho que obedecer o que eu sinto. Ah, eu sou casado e me apaixonei por uma outra pessoa que não é minha esposa. Então eu vou deixar minha esposa por essa outra pessoa, porque eu sinto algo por ela, sinto algo maior, algo mais forte. Ah, estou nesse emprego, eu estou fadigado, já está com alguns anos, eu cansei, eu não gosto mais de trabalhar aqui, não vou trabalhar mais. Ah, eu sou amigo dessa pessoa, mas ela me decepcionou uma pequena vez, não foi nem algo grande. Eu não gosto mais, não quero mais ser amigo. Ou seja,
nós vamos ficando reféns do sinto, do gosto, do acho, ou seja, pessoas fracas, pessoas imaturas, escravas dos próprios sentimentos, das emoções, das paixões, dos afetos. Pessoas que não são conduzidas pela inteligência, não são conduzidas por Deus, que ilumina a nossa inteligência, fortalece nossa vontade. Às vezes a gente é tão inseguro que a gente pede opinião de um, de outro, e mais outro, e mais outro. Aí a gente pede opinião não é para chegar a uma conclusão. Às vezes a gente acaba pedindo uma opinião a alguém, porque São Tomás de Aquino fala que a gente deve, de fato, procurar ouvir os sábios, né, para a gente chegar a alguma conclusão. Mas muitas vezes, quando nós estamos passando por uma situação, nós perguntamos a um padre, a um amigo, a outro amigo e a outro amigo, e cria aquela confusão dentro de nós, e no lugar de nós amadurecermos aquela decisão, amadurecermos na oração, nas lágrimas, na meditação, buscando uma pessoa para ajudar, sim, mas não é buscando 6, 7, 8, 9, 10 pessoas para ajudar, não. Porque muitas vezes é isso que acontece. Nós estamos buscando uma ajuda para nós amadurecermos uma situação que a gente está vivendo e chegar a uma conclusão, mas nós saímos catando 1001 opiniões de pessoas sensatas e de pessoas insensatas, de pessoas maduras e de pessoas extremamente imaturas. Isso é um sinal de uma gula espiritual muito grande. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Isso faz um mal imenso para nós. Mas por que isso acontece? Pela nossa incapacidade de sofrer em silêncio. Aqui tem dois extremos, né? Existem pessoas que sofrem no silêncio e se autodestroem, porque nunca sabem pedir socorro. Nós precisamos pedir socorro, sim. Pedir ajuda, pedir oração, pedir orientação. Mas, ao mesmo tempo, tem momentos que a gente precisa sofrer sozinho certas situações, para que nós possamos, de fato, crescer. Nós vivemos em um tempo onde a gente foge da dor direto. Sentir uma tristezazinha já acha que é depressão. Sentir uma angústia já acha que o mundo está acabando. Ou seja, nós vamos alimentando a nossa fraqueza, ficando com peninha de nós. Ah, coitadinho de mim. Ninguém liga para mim, ninguém manda mensagem, ninguém pergunta como eu estou. Claro que muitas vezes nós sentimos a dor da ausência de pessoas que nós amamos e queríamos que elas estivessem mais perto de nós, conversando conosco, ou pelo menos perguntando uma vez ou outra como estamos. No entanto, às vezes nós esperamos algo do outro como se ele fosse o próprio Deus, como se aquela pessoa fosse o próprio Deus. Ou seja, a gente coloca tanta expectativa no outro, a gente coloca tanta esperança no outro, que parece que o outro tem o dever de suprir a minha ansiedade, os meus sonhos, os meus projetos. Aí quando o outro faz o contrário, ou então nem aparece, ou então não dá esse retorno que eu almejei, a gente fica arrasado. Parece que o mundo acabou, que as coisas perderam sentido. Isso é prova da nossa imaturidade afetiva. E a imaturidade afetiva vai levando a tantas coisas que existem hoje, né? Tantos jovens hoje são escravos do pecado da masturbação, são escravos de ficar procurando uma menina para ficar, aí fica com outra, e com mais outra, e mais outra, e mais outra.
aí vai procurar as drogas, o alcoolismo, o vício na pornografia, porque nós não sabemos lidar com a solidão. E a gente procura preencher a solidão como? Com os vícios, com os prazeres. Às vezes prazeres lícitos, mas depois a gente vai entrando em prazeres que não são lícitos, ou seja, pecado. Comendo em excesso, assistindo, às vezes no mesmo dia, vários filmes, né? O excesso de distração, de entretenimento, né? Às vezes a gente precisa desopilar, a gente precisa... bem-vinda, Alice, eu acho que é Alice, né? E também a Stephanie, seja bem-vinda. A gente precisa desopilar? Precisa. Mas a gente precisa desopilar de forma inteligente. Desopilar não é afundar no pecado. Se eu quero assistir um filme, que eu assista um filme, uma série, que me ajude a ser uma pessoa melhor. E não uma série, um filme que vai me levar para o fundo do poço, vai me esmagar, me levar ainda mais para o pecado. A gente precisa usar o bom senso, né? Ter a sensatez, a prudência nas nossas escolhas. Eu vou em determinado ambiente para me entreter um pouco. Tem problema? Não. Mas que ambiente é esse? Que amizades são essas? Porque às vezes a gente não está afundado no alcoolismo, mas a gente vive igual os alcoólatras. Como? A gente usa o divertimento para não enfrentar os problemas, muitas vezes. Usa o divertimento para esquecer sempre o problema. A gente deve enfrentar o problema, sofrer o problema, tentar solucionar. Só que hoje nós vivemos em um tempo onde a gente quer se divertir tanto para esquecer a nossa responsabilidade como pessoa adulta, esquecendo a missão que Deus nos deu. No Brasil, infelizmente, nós vivemos isso de forma mais abundante ainda. É a diversão pela diversão. Vamos nos entreter, né? E com as redes sociais e no tempo de pandemia, mais ainda. A pessoa pode começar a perder o foco. Ela fica tão ligada no mundo virtual que ela esquece do mundo real. Das dores, das alegrias, dos sabores e dessabores da vida, né? Então a gente percebe que hoje existe um fenômeno chamado adolescência prolongada. A pessoa tem 30 anos, 40 anos, mas a forma dela se comportar, a forma dela pensar a vida é de uma pessoa de 15 anos, de 14, 13. Ela sempre está buscando a aprovação dos outros, ela sempre está buscando ser reconhecida, aplaudida, confirmada nas coisas. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo colocar? A bagunça que nós vivemos hoje e que é preciso ordenar a nossa vida interior para que nós não surfemos, não possamos surfar, né? Não surfemos nessa onda terrível, a onda do relativismo, a onda de uma super distração. A gente precisa estar atento, porque às vezes a gente pode enfrentar a vida não como um soldado, não como um guerreiro, não como um católico, mas como alguém que se monta em uma ilusão e vive refém dessa ilusão. Bem-vinda, a Márcia Queiroz. A gente precisa perceber, eu estou vivendo de forma madura as minhas decisões, os meus relacionamentos. Eu só estou feliz se não tiver nenhum sofrimento. Eu só estou feliz se eu estiver namorando. Eu só estou feliz
se eu estiver me divertindo com algo. Não. A felicidade verdadeira é o que o Evangelho de hoje fala, né? Eis que eu vos dou a paz, né? Não perturbeis o vosso coração, não vos atemorizei. Eu vos dou a paz, não é a paz que o mundo vos dá. É uma paz que ultrapassa a angústia. Eu posso estar com problemas, ter perdido alguém, estar com alguma enfermidade. E mesmo assim eu posso estar cheio de paz. Porque a paz que vem de Deus, ela não se perde por conta do sofrimento. A paz que vem de Deus, ela não se perde por conta de uma decepção. A paz que vem de Deus, ela não se perde por conta de uma crise financeira, de uma crise no relacionamento, de uma crise de saúde, de outras crises mais. Não. A paz verdadeira, ela ultrapassa tudo isso. E ela vence tudo isso. A gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, me dê a graça de ser uma pessoa madura, de não ser uma pessoa que sempre cobra, suga os outros. Às vezes nós colocamos toda expectativa no outro, para que o outro me faça feliz, que o outro me realize. Outra imaturidade que nós temos nesse tempo, sabe qual é? É a imaturidade sempre de colocar a felicidade em algo futuro. Olha, quando chegar o dia 20 de outubro, será o dia mais feliz da minha vida. Olha, no ano 2023, quando eu conseguir isso, eu serei a pessoa mais feliz da minha vida. Olha, em 2028, se eu conseguir isso, se eu conquistar isso, eu serei a pessoa mais feliz da minha vida. Meus irmãos, nós podemos ter metas, ter sonhos, e devemos lutar todos os dias por esses sonhos lícitos. Mas nós não podemos colocar nossa felicidade em algo futuro. Ah, eu sou seminarista, eu quero ser padre. O meu sonho é ser padre, né? Um exemplo. Mas viva hoje a vontade de Deus como seminarista, vivendo bem, rezando, estudando, ofertando a sua vida, amando os outros irmãos do seminário. Porque se você for um péssimo seminarista, você vai ser um péssimo padre. Vai ser frustrado e frustrar os outros. A pessoa está namorando hoje e o namoro é um desastre e ela acha que o casamento dela vai ser mil maravilhas. E o namoro já é um desastre. Calma. Sai desse mundo de ilusão. Como é que hoje o teu namoro é um fracasso? É algo péssimo, vive de ciúme em ciúme, briga em briga, confusão em confusão, dúvida em dúvida, termina e volta. Como é que você acha que isso tem futuro? Como é que você acha que a felicidade vai estar no noivado, no matrimônio, se hoje o seu namoro é um desastre? Isso é um perigo, quando nós colocamos toda a nossa expectativa no futuro. Ah, quando eu casar, eu serei feliz. Ah, quando eu for padre, em tal ano eu serei feliz. Ah, quando eu viajar em 2025 para tal país, eu serei feliz. Ah, quando eu comprar aquele carro em 2022, eu serei feliz. Não. A paz, a felicidade, a alegria, nós não podemos colocar no futuro. Quem disse que nós vamos ter o futuro daqui a 1 ano, 2, 3, 4? Então é viver na graça de Deus hoje. É buscar estar perto de Deus, amá-lo, obedecê-lo, se unir a Ele hoje. Porque é hoje que o Senhor quer reinar na minha e na sua vida. É hoje que Ele quer te encher de paz. É hoje que Ele quer te santificar. É hoje que Ele quer nos converter. É hoje que Ele quer nos dar graças sobrenaturais, graças tremendas de mudança de vida. É hoje. Então essa ilusão sempre de colocar, em outubro desse ano eu vou ser feliz, em dezembro desse ano eu serei feliz. Meus irmãos, nós não temos garantia, embora a gente possa projetar sonhos, sim, isso não há problema, mas nós não temos garantia nenhuma que daqui a 3 minutos nós estaremos respirando ainda. Nós não temos nenhuma garantia que daqui
há um dia, dois, nós estaremos vivos. Isso não é para desesperar. Isso é para a gente se acordar. Santo Agostinho fala o seguinte: quem te prometeu o amanhã? Às vezes nós ficamos tão iludidos com o amanhã e não sabemos aproveitar o hoje, pedir perdão hoje, rezar hoje, estudar hoje, gastar a vida por Cristo hoje. Não é um hoje imediatista, é um hoje, aquele hoje que Zaqueu ouviu de Jesus. Hoje a salvação entrou na tua casa. Bem-vinda, Fabiana. Bem-vinda, Souza aí, Shalom. Então, minhas irmãs, acho que só tem mais as irmãs aqui hoje, né? Sejam bem-vindas, irmãs. De rapaz só entrou o Lucas, eu acho que já saiu. Vocês têm alguma pergunta, alguma colocação para fazer sobre o que a gente está explanando aqui? A gente falou sobre diversas realidades, né? Sobre diversas coisas. Vocês têm algo a dizer, a comentar, a perguntar ou não? Fiquem à vontade. A gente está falando um pouquinho sobre maturidade humana, sobre pessoas que não usam muitas vezes a inteligência, a vontade, a liberdade, mas ficam reféns dos afetos. Essa imaturidade afetiva, né? Que a pessoa às vezes tem 35 anos, 40, mas parece que ela tem 15, 13, o comportamento dela, a forma de pensar. E às vezes nós escutamos isso e nós só imaginamos os outros, né? Olha, tal pessoa é desse jeito. Nós nunca percebemos, às vezes, as nossas imaturidades, as nossas infantilidades. A gente sempre é um expert em procurar no outro quais são as imaturidades dele, as prisões e as dependências afetivas do outro. Mas será que nós buscamos perceber quais são as nossas? Nós precisamos perceber. Certo? Tem alguém aí ou não tem ninguém? Começou a chover agora. Chuva de graça na sua vida e na minha vida, né? Tem um livro que eu tô lendo muito bom. Estou na página 189 ainda. É um livro de quase 700 páginas. Cosmogonia da Desordem, do professor Sidney Silveira. Vale muito a pena, viu? É um calhamaço, mas vale muito a pena adquirir. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou responder. Se não tiver, vou rezar a Ave Maria e encerrar a live. Tá certo? Então vou aguardar um pouquinho. Aí, se vocês perguntarem, eu continuo o assunto. Se não perguntarem, é porque entenderam tudo ou porque não querem ouvir mais. Tá certo? Então, enquanto eu rezo, vocês colocam a pergunta, se desejarem. Tia Mãezinha do Céu, nós pedimos a vossa poderosa intercessão para que sejamos maduros na estatura do vosso divino Filho. Pedimos o socorro, o amparo do teu coração imaculado. Pedimos o teu perpétuo socorro. Pedimos, ó Mãe, tu que és refúgio dos pecadores, Mãe e Rainha da Misericórdia, nos socorre nessa noite. Pedimos que tu possas, ó Mãe, socorrer nossas famílias, socorrer os enfermos, socorrer aqueles que estão mais angustiados, os desempregados, aqueles que estão em estado de pecado mortal, que sejam visitados por uma graça muito grande de arrependimento, de mudança de vida. Mãezinha do Céu, nos ensina a sermos católicos de verdade, a sermos fiéis, a sermos perseverantes, a sermos firmes na fé.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Às vezes me preocupo muito com minha família. Às vezes me preocupo muito com o que minha família vai pensar de mim. Isso é imaturidade? Pode ser e pode não ser. Quando é que pode ser? Tipo assim, você vai fazer um ato que é bom, um ato que é correto. E às vezes você não faz com medo do que vão pensar de você, seja os seus familiares, ou os amigos, outras pessoas. Aí isso é imaturidade, porque eu estou vivendo só para agradar as pessoas. Embora eu esteja fazendo a coisa correta, mas eu me preocupo se os outros vão achar incorreta. Aí acaba sendo a imaturidade. E acaba sendo, né? Mas a gente, muitas vezes, a gente deve, por exemplo, né? Você está falando que se priva, é a minha amiga Fabiana. Deus te abençoe, viu, Fabiana? Saudade aí de você e da sua família. Quando passar esse tempo aí difícil, quem sabe eu consiga ver você novamente, né? Seus familiares. Que Deus te abençoe, viu? Às vezes a gente se priva, isso é normal, né? A gente tem medo de magoar. Mas às vezes é melhor a gente magoar do que a pessoa ser destruída pelo erro que ela tá. Pelo menos a gente sabe que se a gente... Porque assim, a gente não tem garantia se o que a gente está falando vai magoar. Isso nós não sabemos, né? Então a gente fala. A gente pede a Deus sabedoria, calma para saber como falar naquela hora. A gente fala. Se magoou, se vai magoar, infelizmente é normal, porque às vezes a gente fala algo para alguém com todo amor, com todo jeito, com todo carinho, porque quer bem a pessoa, e mesmo assim ela se magoa. O que eu vou fazer? Ter paciência e rezar pela pessoa, porque eu não estou falando pro mal dela, eu não estou falando para destruí-la, para zombar dela, é pro bem, né? Então a gente deve falar. É melhor a gente falar porque ama do que a gente se omitir e depois a pessoa vai afundando cada vez mais no erro, afundando, e a gente depois ficar se culpando. Puxa vida, eu deveria ter falado, eu deveria ter ajudado essa pessoa e não ajudei. Pesa muito mais quando a gente não fala, porque a gente vai ficar se perguntando, puxa vida, será que se eu tivesse falado, essa pessoa estaria nessa situação? Entende? Claro que nem tudo a gente precisa falar, né? Nem tudo. Mas muitas vezes precisa. Principalmente no mundo de hoje que está meio doido, né? Às vezes a gente precisa orientar um irmão, um filho, um amigo, um colega. A gente não pode chegar com aquele moralismo, né? Tem que saber como chegar. Com carinho, com respeito. E eu sei que você sabe fazer isso, né? Então, é mais ou menos por aí, Fabiano. Tá certo? Bem-vindo, Iramaia. Existe aquele dia melancólico, né? Aquele dia que você tá meio com aquela saudade, né? Dos amigos. Hoje é um dos dias que eu tô com mais saudade dos meus amigos, né? É bom sentir essa saudade. E é bom sentir a dor da saudade, ela faz bem. Ela nos transforma, né? Ela nos faz valorizar as pessoas cada vez mais. Eu creio que depois desse tempo esse período difícil que nós vivemos, né? A pandemia, a gente vai ter amadurecido bastante, assim eu espero, né?
Assim eu espero. Vocês estão ouvindo o barulho da chuva? Estão ouvindo a minha voz ou só o barulho da chuva agora? Quem está ouvindo aí o barulho da chuva? Eu falei tanto que começou a chover. Pois é, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor a graça da maturidade. É difícil, né? Mas não é impossível. Cada dia a gente amadurece. Uma coisa que faz a gente amadurecer bastante é o sofrimento. Saber sofrer nos amadurece bastante. A gente precisa pedir, Senhor, me ensina a saber sofrer e amar. Porque a gente pode sofrer e ficar mais chato, mais ranzinza, né? Mas a gente pode sofrer e no sofrimento aprender a ser mais paciente, ser mais forte. E aqui eu falo também paciência com a imaturidade dos outros. Às vezes a gente espera do outro uma maturidade que nós não temos ainda. Ou mesmo que nós já tenhamos alcançado, a gente não sabe respeitar o tempo do outro às vezes. Olha, por que você não deixa isso? Eu deixei com 1 mês. Eu deixei com 6 meses, com 1 ano, com 2. Olha, você não pode medir o tempo do outro pelo seu tempo. Cada um tem um tempo específico. Porque cada um tem uma história. Cada um tem um defeito, uma virtude, uma qualidade, um temperamento, um defeito dominante. Cada um tem algo particular. Então você esperar uma maturidade do outro, tipo assim, puxa vida, fulano já devia ser maduro nisso. A gente não tem essa postura de se colocar no lugar do outro, né? A gente às vezes tem uma postura muito de juiz. E mais do que juiz, é daquela pessoa que se coloca acima como um rei, né? E diz assim, não, você já deveria ser assim. Você não pode mais se comportar dessa forma. Ou seja, a gente cobra a maturidade do outro, enquanto a nossa própria cobrança de maturidade do outro, às vezes, nem sempre, claro, é uma prova da nossa imaturidade. Porque quando nós temos a mania de passar na cara do outro o defeito dele, é a forma mais burra de ajudar a pessoa a mudar. Olha, você ainda está fazendo isso? Você ainda faz assim? A gente pode fazer como diz São João da Cruz. Bem-vinda, Iracema. Bem-vinda, Iramaia. A gente tem que ter uma pedagogia, que fala São João da Cruz, né? Aonde não tem amor, põe amor e colherás amor. Só que acontece o seguinte, às vezes não tem amor ali, e a gente, no lugar de colocar amor, a gente coloca impaciência, coloca murmuração, coloca acusação. Meus irmãos, a vida comunitária e a vida familiar é uma escola de maturidade, é uma escola de santificação. Bem-vinda, Márcia, Deus te abençoe. É uma escola mesmo. O outro não é o meu inferno. O outro é minha oportunidade de céu. O outro é minha oportunidade de ser santo. Eu sempre lembro, eu nunca mais lembrei isso, mas vou lembrar, né? Existem as pessoas que nos complementam e existem as pessoas que nos santificam. Quem são as pessoas que nos complementam? São as pessoas agradáveis, que eu gosto de estar perto, que eu gosto de ouvir, que eu gosto de sentir o cheiro, que eu gosto de ouvir a risada, que eu me comprazo em estar perto daquela pessoa. Eu me alegro, eu me sinto bem, eu tenho aquela afinidade, né? Eu vejo que a pessoa, ela é generosa, ela tem virtudes que me cativam. Essa pessoa, a qual eu quero estar perto, me faz bem, me acrescenta muita coisa,
É aquela pessoa que me completa, me complementa, melhor dizendo. A palavra é complementar. E quem é aquele que me santifica? É aquele que me rouba a paciência, é aquele que é chato, é aquele que cai muitas vezes e eu preciso ajudar a levantar. É aquele que muitas vezes não tem paciência comigo, que me acusa, que me cobra, que joga na cara o meu pecado. São essas pessoas difíceis, são essas pessoas que não têm o odor tão claro de Cristo. Às vezes o odor dela parece o odor do encardido. São essas pessoas que são instrumentos oportunos, eficazes, fortíssimos para a nossa santificação. E a gente precisa louvar por essas pessoas. Às vezes você trabalha num local onde as pessoas são intragáveis, insuportáveis. Porém, se elas são insuportáveis, é para que você seja um suporte para elas. A palavra suportar alguém, estou me mexendo aqui porque minha gata está querendo me morder aqui embaixo, viu? Ela está querendo participar da live toda vez. Então vamos lá. As pessoas que são chamadas a ser suportáveis, suportar os outros, né? É ser um suporte, é ser alguém que levanta o outro. Suportar não quer dizer só aguentar o outro que é chato. Suportar é ser suporte, é ser socorro na vida do outro, é ajudar a levantar. Às vezes você convive na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no estudo, onde quer que seja, com pessoas que não são católicas, ou se são apenas no nome, com pessoas que estão cheias de vícios. Meus irmãos, imagine, se a gente que está na igreja busca viver uma vida com Deus, é cheio de defeito, cheio de incoerências, e a gente se assusta. Outro sinal de imaturidade nossa é se assustar com a fraqueza do outro. Se assustar com a nossa própria fraqueza e se assustar com a fraqueza do outro e as quedas dele é um grande sinal de imaturidade. É sinal que a gente colocou uma expectativa tão grande no outro, tão grande em nós mesmos, que a gente não esperava nenhuma queda mais. E é por isso que a gente cai, porque nós confiamos demais em nós mesmos. Então isso, a gente se assusta, fulano caiu. Ou então, poxa vida, eu caí novamente nisso. Mas é porque você se tornou o teu próprio porto seguro. Eu não posso ser o meu próprio porto seguro. Esse porto vai se destruir, ser demolido. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Não absolutizar as pessoas. Devemos amar, admirar, mas absolutizar, não, de forma nenhuma. Não é essa a pedagogia de Deus para nós, né? Se for uma pessoa virtuosa, vamos imitar as virtudes da pessoa, tudo bem. Mas voltando, né? Ser um suporte na vida do outro. Porque às vezes o outro é aquilo que fala o nosso querido Papa Emérito Bento XVI. O outro, ele vive um ateísmo prático. Vou repetir. O outro, muitas vezes, vive um ateísmo prático. Ele diz que é católico, que é cristão, mas ele acredita em alguma coisa da Bíblia, e é se acreditar, reza quando dá certo, se confessar, jamais, ir para a missa, só se for algo muito social. E essas pessoas que vivem dessa forma, geralmente... exatamente, nada de romantizar. Exatamente, Iracema. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Nos socorra. Geralmente o que acontece é que esse ateísmo prático, o que é? O ateísmo prático é alguém que diz que crê em Deus, mas ela aprova aborto, ela aprova anticoncepcional, ela aprova casamento gay, ela aprova divórcio, ela vota em partido comunista, ela vê o padre como algo meramente natural, ela assiste novela. Verdade para ela não existe, tudo é relativo, cada um tem a sua verdade. Ou seja, a pessoa se diz católica, se diz cristã, no entanto, as ideias que ela defende,
o estilo de vida que ela leva é pior do que um ateu. Pior. É o ateísmo prático. A pessoa se diz um crente, um fiel a Deus, mas a vida dela é deplorável. Deplorável porque ela acredita nesses outros valores, nesses falsos deuses. Eu até comentava hoje na rádio que no Brasil, mas não é só no Brasil não, hoje é quase no mundo inteiro, mas eu falo do Brasil em especial. Se o aborto se tenta aprovar o aborto, a mobilização não é tão grande. Só os grupos pró-vidas que fazem mais isso, né? E um outro gato pingado. Quando se fala de ideologia de gênero, há uma grande movimentação para combater, mas é mais do movimento pró-vida. Porém, quando mexe no bolso do brasileiro, na parte econômica, todo mundo se revolta. A economia, meus irmãos, é muito importante. A gente tem que ter uma vida digna, né? Como está difícil na questão financeira para todo mundo hoje. Só que Mamon tem sido o Deus desse tempo. O Deus falso, né? Tudo gira em torno do dinheiro, do ganhar. Tudo gira em torno... Por exemplo, eu já escutei pessoas falando que votariam no Lula tranquilamente porque... E eram pessoas assim de caminhada, né? Que coordenava um grupo de oração lá no Japão, né? Lá em Marte. E dizia essa pessoa que votaria no Lula porque foi por causa dele que ela fez a faculdade. Não importa se os valores que ele tem, a vida que ele tem, não importa. O que importa é que eu fiz a minha faculdade e eu voto em partidos comunistas independente de qualquer coisa. Aqui eu não quero entrar no campo político, não, que eu vou fazer live sobre isso. Eu vou entrar nesses assuntos esse ano e ano que vem. Vou entrar sim. Vou rezar, vou meditar, estudar melhor para falar sobre isso. Não vou falar por impulso, não. Mas é preciso falar sobre essas coisas. É necessário falar. Então a gente precisa ter muita atenção em relação a isso. Esse ateísmo prático. A pessoa fala que é crente, católico, né? Crente, quando fala, é o fiel a Deus, né? Que tem fé. Mas a vida dela é totalmente incoerente com aquilo que ela diz crer. Bem-vindo, meu amigo Antônio, que Deus te abençoe. Pois é, meus irmãos, foi uma alegria estar com vocês. Eu acho que eu passei de meia hora já falando, falei demais. Rezem por mim. Estarei rezando por vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Shalom.